Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Rafaela, sou professora da Universidade Federal de São Paulo e, diante do atual cenário, eu resolvi gravar uns vídeos para auxiliar vocês no estudo das nossas disciplinas. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à microbiologia dos alimentos, alguns conceitos que são importantes e que vai ajudar vocês no aprendizado dessa disciplina e principalmente da primeira aula, e a gente vai fazer esse teste e ver o que vocês acham. Então, microbiologia de alimentos, né? Por que a gente estuda microbiologia de alimentos? O que tem a ver os micro-organismos com os alimentos? É só a gente conseguir relacionar os micro-organismos como células que necessitam de nutrientes, de macromoléculas, e que, na verdade, se a gente pode comparar os micro-organismos com as exigências dos micro-organismos com as nossas próprias exigências para que a gente consiga sobreviver, né? Então, o que a gente precisa para sobreviver? A gente, na verdade, não é nada mais do que um conjunto de células, assim como os micro-organismos. Então, a gente precisa de componentes que nos forneçam energia, como as macromoléculas, lipídios, carboidratos, proteínas. A gente precisa de água, a gente precisa de uma temperatura específica, a gente precisa estar num ambiente que promova essa nossa existência. E a mesma coisa acontece com os micro-organismos. E aí, se você para pensar e fazer essa relação, a gente pode perceber que os alimentos eles são meios ricos para o crescimento dos micro-organismos, exatamente por conta da sua composição em termos de macromoléculas e todos esses nutrientes. Então, voltando para nossos conceitos de hoje, quais são os principais objetivos da aula de introdução à microbiologia de alimentos? Então, os principais objetivos, não só dessa aula, mas também da disciplina como um todo, é conhecer e identificar os micro-organismos mais importantes relacionados aos alimentos, aprender como se desenvolvem suas características patogênicas, além disso, conhecer técnicas de análise reconhecidas pela legislação, principalmente a legislação brasileira, mas também levando em conta a legislação internacional relacionada com esse assunto, e controlar problemas causados pela contaminação microbiana em água e alimentos. E aí, como eu falei para vocês, a gente consegue traçar um paralelo entre os micro-organismos e a gente mesmo, e principalmente a gente pode também trazer quais são as relações desses micro-organismos com seres humanos. Sempre que a gente pensa em micro-organismos, a gente associa naturalmente eles a coisas ruins, né? Tipo a deterioração de alimentos, a transmissão de doenças pelos micro-organismos patogênicos, mas na verdade essa relação entre os micro-organismos e seres humanos, ela também pode acontecer de maneira natural e benéfica. Então a gente precisa desmistificar isso que os micro-organismos, a relação dos micro-organismos com seres humanos é sempre negativa. Então os micro-organismos, eles estão naturalmente presentes no nosso corpo, principalmente na superfície da nossa pele, nos ouvidos e nas vias respiratórias, no trato gênito-urinário, no nosso intestino, e eles vão desempenhar diferentes papéis no nosso organismo, inclusive papéis de proteção à nossa saúde. Então, como eu falei para vocês, os micro-organismos, eles acabam acontecendo num espectro de relação com o nosso corpo. Então, eles podem ser tanto benéficos como maléficos em algumas questões, né? Então, a gente tem a nossa microbiota natural, como eu falei para vocês, que está presente na nossa pele e nos nossos outros sistemas. A gente também tem micro-organismos que eles vão ser extremamente importantes para alguns processos industriais, como, por exemplo, os micro-organismos fermentadores, que permitem a produção de alguns produtos alimentícios, como os queijos, os iogurtes, a fermentação para a obtenção de bebidas. Então, a gente tem diversos micro-organismos que a gente tem um interesse industrial sobre esses micro-organismos, né? E aí, para o lado ruim, a gente tem os micro-organismos que decompõem os alimentos, ou seja, eles vão
estragar os alimentos, mas não vão ocasionar nenhuma patogenicidade, ou seja, eles não vão transmitir doenças para quem consumi-los, né? Eles só vão deteriorar, decompor esses alimentos, e a gente tem os micro-organismos que ocasionam doenças transmitidas por alimentos. Todas essas classes de micro-organismos, esses papéis, a gente vai discutir mais para frente e de maneira mais específica cada uma delas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo microbiano em laboratório e alguns conceitos que são importantes para a gente entender sobre a nutrição microbiana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!